Hoje nós temos o nosso primeiro encontro do PodProf, né? E eu trago aqui um amigo, o Glauco Zenzo Farinello, que é arquiteto, é um amigo de bastante tempo, e é uma pessoa muito importante para a minha carreira profissional, né? Através do Glauco que eu me consolidei aqui em Santos por nossa amizade, né? Ele sempre foi incentivador, né, do restauro do centro histórico, da revitalização do centro histórico, que é a minha paixão, e através do Glaucus, uma conversa que nós conseguimos aí ter a sede da Arquitetando aqui na Praça Mauá, que era o nosso sonho de ter, né? E depois de uma conversa no escritório do Glaucus, eu saí de lá literalmente e estou aqui e ele vem e com a brilhantar aí e trazer toda essa alegria de começarmos, né, aqui no centro de Santos com a nossa sede efetiva. Então, eu queria começar agradecendo você por tudo. Você é uma pessoa muito importante na minha carreira e um grande amigo que eu prezo bastante. Eu que agradeço, Ricardo. É uma felicidade. Estou muito feliz de ser o primeiro, ter esse convite. Desejo todo o sucesso nessas novas empreitadas. São várias, né? Então, fico muito feliz aí. E você aqui como também um sonhador aí de um centro diferente, de um centro ocupado, né? Nada melhor do que você estar aqui na Praça Mauá com essa vista maravilhosa. Realmente, isso aqui é inspirador, né? É inspirador. Eu queria conversar com você hoje como o Glaucus, né? O meu amigo Glaucus, arquiteto, que tem uma visão complexa da cidade, né? Da região, a gente pode até dizer isso, né? Você tem uma visão bastante ampla da região. E aí, o que você vê de prosperidade com esse incentivo para o crescimento do centro histórico e toda essa mudança que está acontecendo para cá, né? Esse resgate do centro de Santos, que na verdade era o coração de toda a Baixada, né? Há uns 30 anos atrás, 40 anos atrás. Como você vê essa retomada? Vou me esforçar, porque a minha trajetória é difícil de desvincular com a prefeitura, né? Eu entrei na prefeitura, eu tinha 20 anos. Estou completando aí 22 anos de casa, de servidor público, ocupando cargos, mas isso é irrelevante, o cargo vai e vem, né? Mas de fato eu aprendi muito sendo servidor público, né? Desde o início, fazendo as vistorias, conhecendo os morros, as ruas do Noroeste. Eu tive uma passagem muito grande da minha história de fazer acompanhamento de obras diárias, né, de pavimentação. Então eu tenho um mapa da cidade na cabeça mesmo, né? Porque eu fui em cada rua da cidade, mapeando, tirando foto, e isso me deu uma bagagem muito grande para poder ter essa leitura do que é Santos, de Santos com a sua região metropolitana, e dentro de um contexto até maior, né? Porque Santos, por causa do porto, tem uma questão relevante para o país, né? Em função do nosso porto. E uma das missões nossas é justamente o resgate do centro histórico. Tivemos aí ao longo da história algumas tentativas de resgate que tiveram alguns êxitos, mas não foi o suficiente para a cidade se apropriar e nós temos aí hoje um centro como nós gostaríamos de ter, infelizmente. Mas acho que a gente está no caminho certo. A gente juntou esforços, ouviu muita gente, conversou muito. Você, com certeza, é um dos parceiros que a gente ouviu, que a gente conversou, a gente foi moldando algumas políticas. E a gente conseguiu integrar diversas estratégias, não é uma só, né? É chato falar do que ficou para trás, se acertou, se não errou, mas nós tivemos bons momentos, alguns bons aí, imobiliários, o pré-sal, mas acho que faltou gente, faltou habitação. Eu acho que esse é um dos pilares hoje importantes da política do centro, que é o repovoamento. E aí a gente vai resgatar a nossa história. Em 68, nosso plano diretor do município, por imposição legal, era proibido residência no centro de 68 a 98. Ou seja, por 30 anos, o próprio poder público, os arquitetos, os urbanistas entendiam a cidade de uma forma diferente. Aonde eu moro na orla, trabalho no centro. Isso mudou, né? Isso não funciona, talvez nunca tenha funcionado, nunca deveria ter funcionado, mas funcionou assim, né? E hoje, cada vez mais, as cidades elas são dinâmicas e vivas, e
e de uso misto e completas. Então, os bairros da orla e as grandes avenidas, os corredores que conectavam o centro, se desenvolveram. E aos pouquinhos o centro foi migrando, as pessoas foram migrando do centro para os demais bairros. Então, hoje, além das políticas de fomentar o patrimônio histórico, a renovação urbana, o entretenimento, o lazer, gastronomia, né, o repovoamento, a habitação é um dos pilares mais importantes da política hoje no município. Isso é legal, porque volta a trazer o início mesmo da cidade, né? Quando você tinha uma concentração de população, e aquele comércio que atendia aquela população, isso foi se expandindo e o comércio foi fortalecendo para abastecer a cidade, né? Hoje a gente tem novos meios, né? Os shopping centers, isso vai crescendo por toda a cidade e o centro vingou, né? Então, a gente acredita, né, nisso, que o uso habitacional do centro pode trazer de volta, né, essa pujança, porque você vai ter gente andando 24 horas por dia. Você vai ter escola, você vai ter açougue, vai ter padaria, vai ter posto de saúde, né, vai ter polícia, né? Então, e aí ter uma determinada área exclusiva, boa para moradia, e áreas para o turismo, porque agora, além do comércio, nós temos a João Pessoa, que era uma maravilha, né? Comercialmente falando. E hoje temos aquela região boêmia ali da Rua 15, da Rua do Comércio, né, onde se pretende ter, né, aquela pegada assim, né, mais boêmia, como lá a Baixa do Chiado, né, como a gente vê na Argentina, em Buenos Aires. E aí ter a população próxima, mas não incomodada com aquilo, e aquele local ferver à noite, ter diversos eventos durante o dia, fim de semana, né? E aí isso você acredita que esse polo passa a atender a região inteira, inclusive até pela facilidade de São Paulo? Você acha que o paulistano, até pela facilidade, viria para um evento aqui na Baixada e curtiria, né, um espaço mais pequeno, que acaba... Santos é tão pequeno sempre que parece uma cidade cenográfica. Acaba sempre é muito cenográfico. É muito cenográfico, né? Você acredita nisso? Você tocou num ponto muito importante, né? Porque eu sempre falo que a gente quer ter no centro que os demais bairros têm, mas a gente não quer pasteurizar, né? A gente entende e reconhece as nossas particularidades. O centro é riquíssimo em arquitetura, em história. Então, quando a gente fala que a gente quer trazer para o centro o que os outros bairros têm, é a questão da habitação. Mas com as locações, com o turismo, com o patrimônio recuperado. Então, é uma região diferente, com um potencial enorme, né, para o turismo. Nós temos agora, você perguntou se é possível que o paulistano, que o paulista, o pessoal, né, desça a serra, com certeza. A gente está falando de mais de 20 milhões de pessoas que moram aqui a 1 hora e meia de distância. Eu tenho amigos hoje que moram em São Paulo, que são de Santos, tiveram que, infelizmente, subir a serra em busca de um emprego melhor, mas que hoje já começam a voltar, né, porque o mundo hoje do trabalho está mudando, isso é uma outra história, que no final de semana vão para Itu fazer um bate-volta, vão para Campos do Jordão, São José dos Pinhais, São Roque. Então existe um turismo curto de São Paulo, porque são 20 milhões de pessoas, né? E muitas vezes, quando o turista vem para litoral, desce a serra, ele visa a praia. Eu acho que isso é uma falha nossa de talvez não fomentar e não divulgar melhor as riquezas do que nós temos de diferente. Nós temos história, nós temos mangue a ser explorado, passeios náuticos, passeios Ilha de Ana, quem conhece se encanta. E eu acho que a gente sofre um pouco pela proximidade com São Paulo, mas acho que a gente tem que buscar os benefícios dessa relação. Eu sempre discuto isso nos fóruns de turismo, né? Por que a região da Baixada não tem, por exemplo, um roteiro nos grandes sites de viagem? Porque esses grandes sites de viagem, né, empresas de viagem, eles produzem justamente para o maior público que está em São Paulo. Então, não existe um passeio de 7 dias para Santos, região aérea. Não existe, porque as pessoas vêm de carro. Então, a gente tem que ser criativo e se reinventar. Né? Vamos tentar inverter esse jogo. Não só para os 20 milhões de paulistanos que estão aqui perto, mas para o Brasil inteiro. Nós temos um terminal de passageiro marítimo que, nessa temporada, vai embarcar e desembarcar quase 1 milhão de passageiros.
né? Como fazer para que esse passageiro ele fique aqui 1, 2 dias, e pelo menos passe o dia aqui, não apenas venha para embarcar e ir embora. Então, há um trabalho a ser percorrido. A gente tem algumas estratégias importantes, que é trazer o terminal para o centro, o Parque Valongo, é um passo importantíssimo, é um âncora, é a reconquista da linha d'água. Mas para voltar àquela sua outra pergunta, como é que eu trago o paulistano? Eu acho que já veio. Os eventos que nós tivemos agora recentemente do Café e do BIC provam isso. Foram 90 mil pessoas. Né? Com certeza não são pessoas só de Santos. São pessoas de todas as localidades. Eu acho que Santos tem essa estratégia, sabe que de fato o horizonte lá na frente, eu acho que é muito positivo, com habitação, com gente morando, com o comércio voltando, mas ainda estamos no pronto-socorro. Eu converso muito com o Rogério, né? Hoje o centro está na UTI, então estamos trabalhando para que lá na frente a gente tenha um centro andando por conta própria. Hoje os eventos é um dos principais remédios que tem surtido muito efeito. A gente tem colocado pessoas na Praça Mauá, no Valongo, lá no Outeiro. Tivemos agora no final de semana o evento do samba lotado. E a gente está trazendo de novo o santista para cá que tinha deixado de vir. Né? A família no Natal tem vindo aqui para a Praça Mauá e fala, nossa, como é bonito, né? Isso é muito bom. Eu fico feliz de ver os eventos lotados, né? Então a gente, qualquer coisa que acontece, lá no Clube do Choro, na Rua 15, né, e outros eventos todos, a gente vem para cá para justamente ter essa sensação, né? Porque é a alegria de ver o centro vivo, né? Então satisfaz a gente. Quem gosta daqui fica extremamente satisfeito de ver a coisa se recuperando, né? Criando devagarinho aí uma projeção para o futuro. Agora, uma outra coisa que a gente já conversou bastante, quando a gente até fala dos estagiários da gente e tal, né, o ensino da arquitetura, né? Nós somos privilegiados, né? Nós tivemos um ensino de arquitetura diferenciado, né? Uma outra época, né? Se via arquitetura como uma escola de arte e ofício, né? E você aprendia a edificação, ela era o resultado de diversos conhecimentos diferentes, não só estrutura, hidráulica e elétrica, né? A gente tinha um conhecimento muito mais abrangente. Como você vê o ensino da arquitetura hoje? Eu acho que o ensino, de modo geral, ele está passando por uma transformação. Eu também, como você, eu sou muito saudosista daquele modelo, né? A gente parava a faculdade por trabalhos de plástica, né? De desenho do objeto. Então, a gente percebe hoje que o ensino mudou. Isso acho que talvez não seja só aqui, né, mas eu acho que a gente tem que começar a identificar novas formas de formar o profissional com uma visão mais integrada do todo, né? Nós somos arquitetos e urbanistas. E eu lido, né, com vários arquitetos. A gente sabe que existe diferentes perfis de profissional, né? Nem todo mundo consegue transitar, por exemplo, no urbanismo, e também muitos urbanistas não transitam na área da arquitetura. São poucos que conseguem lidar tanto com arquitetura quanto com urbanismo. Eu, até pelo meu ofício, acabei sendo forçado a atuar em diferentes áreas, né? Inclusive em obra, né? Então, muitas vezes, o mercado às vezes é cruel, né? Porque a arquitetura é um vasto conhecimento, né? E diferente de outras áreas, como a medicina, que também o conhecimento é vasto, mas depois que se for, você cria uma especialidade, né, e você fica marcado com, né, com aquele. O arquiteto não. Né, ele é tudo, ele tem que saber tudo. Né, diferente quando você vai no cardiologista, Sim. E você fala, doutor, estou com meu pé doendo. Você procura, né, o ortopedista. Né? Vai você, arquiteto profissional liberal, falar para o seu cliente que você não domina tal área. Né? Então, a arquitetura é uma área que é apaixonante, não só o curso, mas a arquitetura em si, né? O urbanismo em si, quem gosta de viajar, conhecer cidades. Então, é uma área que todo mundo acha que é um pouquinho arquiteto, né? Todo mundo tem um pouquinho de conhecimento. Mas eu tenho essa preocupação de como que a gente forma, né, os novos profissionais numa era onde a era digital ela
tem muita informação, mas nem sempre com o conteúdo adequado, né? Mas eu acho que a humanidade, a sociedade, ela vai se ajustando, né? São transições e acho que eu sou sempre um cara muito otimista. Então acho que a gente vai chegar na dose certa. Bom, eu também imagino que é necessário, né, que exista adaptação nos currículos para as realidades atuais, mas sempre integrado, de forma integrada, dessa forma, né, desse jeito. E aí a gente, para poder colocar aí um ponto e vírgula na nossa primeira conversa, né, espero que tenhamos muitas outras, né, eu queria que você aí deixasse um recado, né, passasse uma mensagem para aquele estudante de arquitetura, para aquele que quer fazer arquitetura, para aquele arquiteto que se formou e, assim, está completamente perdido no mercado, né? O que poderia, né? O que o mundo espera deles, dentro da nossa profissão que a gente ama tanto. Não vou falar uma frase que é minha, vou falar uma frase que é do meu amigo, colega secretário Delbel de Segurança Pública. Sempre que ele me encontra, ele fala: os arquitetos vão salvar o mundo. Né? E por que ele fala isso? Né? Porque a construção das cidades ela tem um poder de transformação da sociedade, seja na questão da segurança, da inclusão. Então, eu acho que cada vez mais o papel do arquiteto e do urbanista, em especial, são fundamentais numa construção de um país que está muito atrasado em muitas áreas, no saneamento básico, na inclusão de política pública. E o território, ele com certeza, ele é uma ferramenta que auxilia nessa condição. Não queremos mais ter uma cidade tão desigual. A gente sabe que muitas vezes o desenho da cidade é reflexo de um abismo socioeconômico, mas que eu acho que a gente consegue, por meio da arquitetura, do desenho urbano, tentar equalizar isso, aproximar a sociedade para que a gente consiga ter cidades vivas, integradas, saudáveis e sustentáveis. Muito obrigado, Glauco. Eu sei que sua correria é grande, mas é um prazer enorme estar com você aqui, inaugurando essa nossa empreitada, né, essa nossa nova empreitada. E ficamos aqui com o nosso primeiro PodProf, com muita alegria e já preparando um próximo encontro.